Olá pessoal, eu vou estar gravando esse vídeo para vocês e colocando para vocês aí, porque eu não tenho certeza se eu vou conseguir estar a tempo ah, na frente do computador para fazer o live, né? Então a gente vai fazendo as coisas da maneira que é possível. Quem prefere live, me desculpe. Essa semana a gente vai ficar com vídeo, tá? E eu ainda não sei como é que eu vou fazer aí com a abertura, se eu vou voltar a colocar, se eu não vou, se eu vou alterar ela de alguma forma ou não. Porque quando eu criei a abertura do canal era o que as pessoas faziam na época, hoje em dia ninguém mais está usando isso no YouTube. Então uh, a abertura ainda existe, eu tenho ela salva, mas eu não sei se eu vou usar. Tá? Então, se alguém estava curioso por que eu não tenho usado, é por isso. Vamos lá. Se teve uma vez na vida que eu concordei em parte com um terraplanista, eu acho que é esse o caso. Vamos lá. Definitivamente eu não concordo com as duas primeiras ah, frases dele, digamos assim, porque falta uma pontuaçãozinha ali, mas tudo bem. Ninguém é terraplanista por modinha. É porque estuda e as provas estão cada vez mais evidenciando o quanto fomos enganados. Essas duas primeiras partes é bobeira, porque eles não têm provas nenhuma. E, se eu não me engano, tem até aquele caso curioso de um documentário que eu acho que é da Netflix, no qual os terraplanistas estavam fazendo um documentário ali com o terraplanista. E aí eles pegam, fazem um experimento com laser lá para tentar mostrar que a Terra é plana e eles acabam mostrando na frente das câmeras que a Terra não é plana. E aí ficam com cara de tacho. Não, caro idiota. Ah, você é terraplanista por modinha, porque os que estão ao seu redor, as outras antas, aderiram. Porque a gente sabe muito bem que tem uma ligação entre criacionismo e terraplanismo. Você ficava fuçando em vídeo criacionista e aí encontrou um terraplanista falando merda, mas como esse terraplanista também não gosta da ciência, da qual você não gosta porque você é criacionista, você fala, peraí, esse cara tá certo. E aí você desce cada vez mais na ladeira de asneira. Que nem a tropa de burrinhos aí. Porque coletivo de burro é tropa. Tem outras palavras para que servem como coletivo de burro, mas tropa eu acho que é perfeito, ainda mais nessa era onde tivemos tanta gente batendo no peito falando que era bolsonarista. A ligação deles entre gostar de lamber bota de militar e falar besteira é bem comprovada. Uh, é porque estuda, tá? Então, se você fala que que os terraplanistas são terraplanistas porque eles estudam, explica pra gente quais são as fontes que você está estudando. Porque o que você diz estar estudando vai contra a ciência. Até conteúdo de ensino fundamental mostra o erro. Mas o problema é que você não quer a resposta correta. Você quer a resposta que concorde com as suas fantasias. E as provas estão cada vez mais evidenciando que vocês foram enganados. Sim, vocês foram enganados. Estão sendo enganados ainda. Só que quem enganou vocês não foi a ciência. Foram os outros jumentos.
E você é um jumento ao quadrado por ter sido enganado por um outro jumento. Aí vem a parte que eu concordo. Estar terraplanista é um caminho sem volta. É meio estranho esse estar aí, em vez dele colocar ser, porque, enfim. Mas de um analfabeto funcional não dá para esperar muita coisa, né? Então, ele coloca, e o engraçado é que ele coloca terraplanista com T maiúsculo, muito provavelmente para se afirmar como sendo válido, porque não tem qualquer outra validade. Caso alguém esteja se perguntando sobre porque o nome é Jornada Plana que eu coloquei aqui, porque eu achei essa. Eu estava procurando fotos de burrinhos na internet para usar e eu encontrei esses burrinhos, essa tropa, fazendo essa jornada. E como o terraplanista ali colocou que é um caminho sem volta, então tá aí os burrinhos. É a versão idiota do Star Trek. E Star Trek era ficção científica, era uma obra de ficção, não tinha necessariamente nenhuma obrigação de acertar em nada, porque é pura e simples ficção. Né? Mas aí o que nós temos é pura e simples besteira. Vamos lá, o que a anta da vez fala aqui. E vocês vão ver que as coisas corroboram o que o carinha falou ali, que é um caminho sem volta. O que eu tenho a ver com eles? O meu estudo é individual e só afirmo algo quando tenho certezas e comprovações científicas. Bom, faltam vários acentos, gramática maravilhosa, enfim. Mas vamos ao que interessa aí. Esse jumento, ele é um terraplanista que vive vomitando merda. Tá? Eu censurei os nomes porque quando a pessoa não é pública, eu censuro o nome. Tá? Mas o autor aí é um terraplanista. Ele coloca ali: meu estudo é individual. Só afirmo algo quando tenho certeza e comprovações científicas. O problema é que para que algo seja comprovado cientificamente, esse algo deve atender, esse modelo deve atender a todos os crivos da ciência, os crivos de conhecimento da epistemologia, né, que a ciência usa. E tem dois em específico que são muito importantes com relação a essa alegação dele, de que o estudo dele é individual e que ele só afirma algo quando ele tem certeza. Bom, como que ele pode ter certeza se o estudo dele é individual e ele não passou nada pelos crivos da ciência? E o primeiro crivo que eu gostaria de citar é que o modelo precisa ser testável e verificável de forma independente. Ou seja, precisa vir uma outra pessoa que não tenha sido influenciada por ele de forma alguma, não tenha contato com ele, enfim, para que a coisa seja realmente honesta. Refaça o experimento que levou ele àquela conclusão dele, se é que ele fez algum experimento, e chegue nos mesmos resultados, usando a metodologia que ele apresentou ali para o experimento. Né? Se o resultado não for o mesmo, tem algum erro metodológico. Se a metodologia foi seguida exatamente, tem um erro metodológico. Né? E se o resultado for o mesmo, maravilha, foi testado e verificado de forma
independente. Só que a ciência geralmente faz isso mais de uma vez. Porque quando um artigo científico é publicado, outros cientistas vão lá e testam para ver se aquilo ali passa pela revisão. O artigo, para ele ser publicado em condições normais num periódico de confiança, ele já tem que passar por alguma revisão. Mas além disso, o público-alvo, que são outros cientistas daquela área, vai lá testar porque às vezes eles vão estar envolvidos em pesquisas similares, às vezes eles vão achar a ideia interessante, enfim. Ou qualquer motivo similar aí que seja ligado à produção de conhecimento da ciência, porque é parte do processo. Mesmo que você queira dizer que o cara está sendo teimoso e que ele tem uma outra ideia que é diferente daquela e que ele queira que a ideia dele seja a correta e não essa, e por isso ele vai testar essa, não tira o mérito dele estar testando. Enfim. Então, o produto do seu estudo, ele precisa ser testável e verificável de forma independente, mas não para por aí. Tem outros 3 crivos. Desses 3 crivos, tem um outro que é muito relevante a essa questão, que é a falseabilidade do Karl Popper. É um conceito que ele é meio complicado de explicar, porque o autor do modelo, né, o cientista que criou aquela ideia, ele deve apresentar uma forma de que aquela ideia possa ser testada e demonstrada como sendo verdadeira ou falsa. Tá? Se isso for possível, então disse que é falseável aquele modelo, que ele passou pela falseabilidade. E o que é essa falseabilidade? Para dar um exemplo claro disso. O Karl Popper criou esse crivo no meio do século XX. Então, o exemplo que eu vou dar, como é bem anterior ao Karl Popper publicar, e não apenas isso, é anterior ao Karl Popper ter nascido, não era necessário na época, mas é muito bacana da gente ver que, mesmo na obra original, isso está incluso quando não era um requisito. O Charles Darwin, autor da Evolução das Espécies, né, por seleção natural, ele colocou na obra dele, você pode ir no primeiro volume na primeira edição, não volume, na primeira edição da obra dele, você pode ir lá e confirmar isso. É muito bacana. Que ele coloca que uma forma de demonstrar que a ideia dele seria verdadeira ou falsa seria por meio da genética. A genética, na época, ainda estava engatinhando. Ela não tinha chegado a nenhuma conclusão que pudesse comprovar ou não ou refutar o Darwin, né? E o Darwin seguramente coloca ali, olha, a genética, como ela estuda as características hereditárias, ela vai ser capaz de mostrar o que eu estou falando sobre seleção natural e hereditariedade. E é óbvio para qualquer um que tenha estudado as duas coisas. Hoje em dia a gente tem esse conhecimento. Na época do Darwin ainda iria ser descoberto. E nós temos exatamente isso. A genética confirmou o Darwin. Ou seja, o modelo do Darwin, da evolução, é falseável. Ele também atende aos outros crivos com uma gigantesca quantidade de evidências. Ele é um dos modelos mais bem justificados de todas as ciências. Tá? Mas vamos lá, porque
a jornada plana é para confirmar que o terraplanismo é um caminho sem volta. Vamos lá. Por que eu falo isso? Porque a pessoa não para ser terraplanista, ela não pode contar só com aptidão natural para burrice. Ela precisa se esforçar muito para piorar. Vamos lá. O sobrenome é falso e Rodrigo é um nome comum, por isso eu deixei ali, tá? Coloca ali, sou formado em geografia e tenho certeza absoluta que a Terra não é uma bola giratória supersônica perdida no espaço. É engraçado como eles sempre falam em certeza absoluta, né? Porque para eles a coisa é dogmática. Tudo bem, formado em geografia, segundo ele. Segundo ele. Vamos lá. Aí vem um rapaz ali embaixo. É uma pessoa privada, então eu ocultei o sobrenome. Mas tudo bem, Thales não é tão comum quanto Rodrigo, mas ainda é um nome mais ou menos comum. Eu conheço alguns Thales. Menos do que a quantidade de Rodrigos que eu conheço, mas enfim. Coloca. Ele também não fala nada que seja vergonhoso aí. Explica o sol da meia-noite no Polo Norte em uma terra plana, professor. Antes da gente continuar, eu só queria apontar que ele deixou de colocar algumas coisas em letra maiúscula quando ele deveria. Eu estou fazendo essa correção no comentário dele, porque eu faço essa correção em geral com terraplanistas, e aí não seria justo se eu não fizesse nesse comentário também. Mas, enfim, também falta um pontinho ali no final, mas tudo bem. Vamos lá. Ei. Uh, o sol da meia-noite ocorre por causa do ângulo de inclinação da Terra e a incidência da luz do Sol, enfim. A gente vai ver, isso aqui vai ser mais importante daqui a pouco. Então vem o Fernando Leng, que é um cara que eu dou as minhas saudações a ele. Ele é um professor de física que já veio há muitos anos refutando o terraplanismo. E aí ele responde ao Thales ali. Aposto que ele vai negar. E vamos ver o que o tal Rodrigo responde, o tal professor de geografia. Porque geografia é uma formação em licenciatura, ou seja, se você se graduou em geografia, você é professor. Tá? Me formei em geografia, não em astronomia. Sol da meia-noite não é uma questão da astronomia, porque ela não tem a ver com a posição do Sol no universo, no sistema solar, enfim. O Sol da meia-noite ele tem a ver com a forma como nós visualizamos a luz do Sol no extremo norte. No extremo norte. Tá? É uma questão de geografia. É a sua posição geográfica que vai fazer com que você seja capaz de ver ou não o sol da meia-noite. Não tem nada a ver com astronomia. Não tem nada a ver com o sol propriamente dito. Tudo bem, essa aqui não necessariamente tem a ver com terraplanismo, mas é um nível de idiotice tal que não seria surpreendente se terraplanismo estivesse envolvido. Antes que alguém fale alguma coisa, isso é o que ocorreu aqui foi numa cidade dos Estados Unidos, no estado da Carolina do Norte, tá?
cidade rejeita painéis solares por medo que suguem toda a energia do sol. Como se o painel solar puxasse a luz do sol. Vem pra cá, eu vou sugar toda a energia pra mim, eu sou o vampiro. Se bem que o vampiro morreria na luz do sol, né? Então, sei lá. Eu sou o vampiro 2.0. Né? O painel solar estaria falando. Um habitante expressou preocupações de que as plantas, aqui no sentido de planta, não é planta vegetal, é planta no sentido de usina de energia, né? Não conseguissem... não, ele fala de planta mesmo, é mais imbecil ainda. Um habitante expressou preocupações de que as plantas não conseguissem crescer por falta de luz solar. Porque sabe como é que é? Quando você coloca um painel solar numa área, tudo ao redor fica escuro, porque ele suga a energia solar toda para ali, toda a luz vai para lá. É ótimo. Eu estava tentando, porque imagina, eu não lembrava desse finalzinho aí. Eu estava imaginando que ia ser planta no sentido de usina de energia, porque em inglês fala assim energy plant, né? Então é isso. Ó, engraçado que até a foto que é colocada aqui mostra que o cara está errado, porque a gente vê as plantinhas aqui embaixo, né? No vão entre um painel e outro tem uma área ali que claramente está iluminada. Claro que tem áreas que estão na sombra dos painéis por causa do ângulo da luz do sol, enfim, blá 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 blá. Mas as áreas, dependendo do ângulo ali que estão iluminadas, não está tudo escuro, um breu que os painéis sugaram a luz. Mas esse pessoal pitoresco é fogo. E se vocês acham que a coisa chegou no patamar máximo da idiotice, não. Porque lembrem-se, não importa o quão idiota uma pessoa possa ser, o terraplanismo torna ela pior. Vamos lá. Eu não tenho o post original aí, porque o post original é de um grupo ao qual eu não estou. E eles jamais me aceitariam ali, porque o meu nome... eles já xingam o meu nome de tudo quanto é jeito entre os terraplanistas, né? Então, fazer o quê? O cara coloca ali, como o rover anda com motor a combustão na Lua? Lá não tem oxigênio e eu não sei o que teria o E, porque a imagem que eu tenho é só isso, tá? Mas a gente vai tratar só dessa parte. O que vem depois, enfim, fica nas brumas do tempo. Se alguém tiver a imagem completa, manda que em algum momento eu trago e coloco para vocês. E aí ele responde: motor elétrico foi criado há pouco tempo atrás. Em 1969 não tinha. Deixa eu só dar uma olhada aqui para não cometer nenhum erro. O primeiro motor elétrico, assim, como a gente entende hoje, foi criado em 1838 pelo professor alemão Moritz Hermann von Jacobi. Enfim, só que a história do motor elétrico ela é bem comprida, porque levou muito tempo para ele ser desenvolvido.
os precursores do motor elétrico. O primeiro precursor começou em 1600. Então a gente teve 200 e lá vai cacetada anos para desenvolver o motor elétrico. E obviamente tinha um século de diferença até a data que ele disse que não havia. Por que ele coloca essa data? Porque ele não aceitou a resposta que ele provavelmente recebeu dizendo: ô jumento, o rover lunar não é a combustão, é elétrico. Mas fazer o quê? Os terraplanistas tiram as coisas deles ou da internet ou do local onde o sol não brilha. Quando você vai fazer pesquisa de alguma coisa na internet, você tem que se preocupar com as fontes. Porque tem muita gente vomitando asneira e se você não confirmar, você pode acabar repetindo a asneira. Vocês devem ter cuidado, principalmente quando for alguma coisa com a qual você concorde. Tá? Se tiver entre as coisas que você concorde, vai atrás com mais afinco. Tá? Essa é ótima e é uma das melhores provas de que o terraplanismo é um caminho sem volta. Aparentemente, isso aí foi feito por um jumento que é um terraplanista youtuber. Tá? Eu não acompanho essas asneiras, então vamos lá. Por que não se considera o ano bissexto nos cálculos de ano-luz? Fica aí o questionamento. Porque o ano bissexto, caro jumento, ele é uma correção aplicada para que os nossos calendários não fiquem defasados com a passagem do tempo. Porque a passagem do ano, a cada ano ficam acumuladas 6 horas e pouquinho. Essas 6 horas somadas em 4 anos, você cria um dia a mais e um restinho mínimo. Esse um dia a mais é o ano bissexto. Ele existe para corrigir o calendário. Um ano, como a gente considera em ciência, é o período em que a Terra dá uma rotação. Entendeu? Ele sempre vai ser o mesmo. O ano bissexto é uma correção de calendário. Não é uma questão da ciência. Entendeu, jumento? Aí vocês falam, não, esse aí foi o ápice, né? Não. Não, 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 não. Se vocês acham que vocês já viram o melhor, preparem-se, porque a coisa vai ficar feia. O Isaac, eu acho que já coloquei para vocês coisa dele antes, que ele usava um nome falso e aparentemente alguém foi lá e clicou lá denunciando ele por nome falso e ele foi obrigado a colocar o nome dele. Então eu censurei. E a foto eu tenho certeza que não é ele, porque pelo jeitão da foto que está ali, parece ser uma foto de um jogador da seleção. Mesmo assim, eu não vou colocar a imagem de ninguém ali, né? Então, ele tentando responder a uma outra pessoa que eu não sei como ela
Eu espero que essa pessoa esteja bem de saúde, porque o nível de asneira é simplesmente épico, né? Grau G significa graus Celsius. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Esse cara, outro dia desses, eu tava. Eu não lembro se ele me respondeu ou eu apontei alguma bobeira que ele falou e ele se irritou e veio falar mais besteira. Eu não lembro agora exatamente como é que foi a coisa. Mas ele estava bem irritadinho porque eu tinha apontado alguns erros da parte dele, não só de retórica, mas também de gramática. Ele ficou muito irritado e ele estava falando, não, porque foi erro de digitação e não sei o que. E obviamente não eram erros de digitação. Aí a gente tem que perguntar para ele, ô rapaz, isso aí é um erro de digitação ou não? Porque o G e o C não ficam nem perto um do outro no teclado, né? Eles não estão nem na mesma linha. Se você vai pela coisa do dedo gordo, tem outras teclas que você apertaria ao invés do G. O cara ou é extremamente burro, de um nível que fica difícil de se compreender o quão burro o cara é, porque ele não consegue entender que a, o Celsius é marcado com C e não com G, porque é C de Celsius. Da mesma forma que o F do Fahrenheit vem de Fahrenheit. Mesma coisa para Kelvin. Da onde vem esse G? Hein, jumento? Só falta ele dizer que o G é de graus. Eu vou ter que fazer essa pergunta para ele. Eu não tive tempo de tentar ver nada a respeito, porque chegou um pouco antes de eu gravar esse post aí. Então eu só tirei o print e coloquei aqui para vocês. Mas é isso, gente. Como vocês podem ver, terraplanismo é um caminho sem volta, porque os neurônios se autodestroem no meio do caminho. Eles se recusam a compactuar com uma coisa dessa, e como não se pode regenerar neurônio, então não tem volta. E a pessoa, para chegar nesse ponto, precisa de muito esforço. Não basta ser naturalmente burro. A pessoa tem que chafurdar no churume, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham se divertido com isso. Os burrinhos estão aí para fazer show pra gente, né? Então, é isso aí, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Vida longa e próspera.